Olá, muito boa noite. Começando mais uma live do Toque de Bola. Nessa semana, um dia diferente. Podemos ter outras lives em dias e horários especiais essa semana para variar o repertório do Toque de Bola com muita informação, com muitos bastidores, né? No fim de semana, vocês acompanharam aí o handball brasileiro e quem acompanhou, quem não acompanhou, pode ver, pode rever. Foi impressionante no jogo de ontem, para quem não estava acompanhando, né? O Brasil está disputando o pré-olímpico de handball, disputou nesse fim de semana lá em Montenegro. O Vander está aqui mandando um abraço, já entrou. O Maurício também entrou aqui. Boa noite para a turma. A gente está acompanhando, né, o handball com o Gisforano Thiago Petros em contato permanente com o Toque de Bola, com o Wallace Matos, com a turma toda. E foram 3 jogos. E emoção realmente não faltou, né? É aquele jargão do futebol, emoção vai ter emoção até o fim. Realmente foi emoção até o final, porque o Brasil perde para a Noruega no primeiro jogo, na sexta, era o resultado esperado, né? A Noruega era a grande favorita, terminou em primeiro lugar e tudo mais, mas, né, não custa, né, sendo outro favorito, a gente torcer para que o Brasil possa ganhar, mas não ganhou. Aí veio o jogo com a Coreia do Sul no sábado. O Brasil foi administrando uma vantagem na maior parte do tempo, estava com 4 gols de vantagem. E no finalzinho, faltando 1 minuto, um pouco menos, um pouco mais, o Brasil faz 2 gols, né? Quer dizer, consegue defender bem, faz os 2 gols, vence a Coreia do Sul. Isso foi no sábado. Aí fica no páreo de novo para brigar pela vaga olímpica. E ontem, no domingo, para quem está acompanhando a gente ao vivo, foi o jogo contra o Chile. Chile que era a pedra no sapato porque tinha eliminado o Brasil na outra oportunidade no Pan-Americano, quando o Brasil já poderia ter conquistado uma vaga para a Olimpíada, né? Com todos os problemas que tem lá na Confederação, que a gente acompanha também por aqui com o Thiago, né? Que está sempre em contato com a gente, ele joga no Barcelona. E aí começa o jogo. Primeiro tempo, o Chile abre uma vantagem, 4 gols, 5 gols, 6 gols. O Brasil termina o primeiro tempo perdendo por 6 gols. Precisaria perder, se fosse o caso de perder, por uma diferença só de 3 gols para poder esperar o outro resultado, que seria o jogo depois da Noruega com a Coreia do Sul. Mas aí entrou com o fator ferrugem, o goleiro que entrou na metade do primeiro tempo e fez cada defesa, coisa impressionante. É difícil falar, é tão difícil falar que a gente aproveitou um vídeo que o pessoal da Federação Internacional de Handball postou, só um clipe, só com as defesas dele. Dá 1 minuto porque eles editaram, porque dava mais, porque impressionante o que esse goleiro pegou. Ele não começou jogando, hein? Entrou no meio da partida e ele conduziu realmente a reação brasileira. O Brasil foi diminuindo a diferença, eles fizeram pouquíssimos gols no segundo, eles que a gente fala é o adversário do Brasil, né? Parece que a gente não jogou nada, só estava torcendo. E segundo o Wallace Matos, o Brasil enferrujou e foi ótimo. É o narrador lá da TV Brasil Olímpico, lá falou esse tempo todo, o Brasil enferrujou, mas é espetacular. Então tá no Instagram Toque de Bola, tá no Twitter também, né? E vale a pena você entrar lá e ver esse vídeo só das defesas. É claro, né, gente? A gente sabe que no esporte não é um cara que ganha sozinho, né? Se não for esporte individual, é lógico. Mas, né, como se dizia antigamente no futebol, se tiver que dar um motorrádio, tem que dar moto, rádio e tudo para o goleiro Ferrugem. O Brasil venceu o jogo 26-24. Precisava de um outro jogo entre Noruega e Coreia do Sul. A Noruega precisava vencer. Era o resultado mais esperado. O Wallace Matos, que é o nosso repórter, fez uma ameaça séria, ameaçou mudar de nome se a Noruega não ganhasse da Coreia do Sul, né? Houve aquela tensão nos bastidores do Toque de Bola, mas, para nossa sorte, do cartório, né, dos pais do Wallace, do Arthur também, ia ter que chamar o pai de outro nome. A Noruega ganhou, o Brasil vai para a Olimpíada, o Wallace continua sendo o Wallace e a vida segue
no Toque de Bola. O handebol, então, é um dos destaques lá no portal, nas redes sociais, ou aqui no portal, nas redes sociais. Eu vou pedir para o Claudinho mandar uma solicitação para participar desse vídeo conosco, para a gente chamar o Claudinho para essa conversa, o Guilherme também, porque hoje é uma live, como todas as lives, né? A gente chama as lives de live especial, mas são especiais mesmo, porque é muita coisa bacana aqui no Toque de Bola. Deixa eu ver se eu acho o Claudinho por aqui. Vamos lá, vamos lá. O Vitinho já está me amolando para variar. O retrato de um Fluminense em crise, né, Vitinho? Eita, Vitinho, que me amola toda segunda e sexta lá na CBN Juiz de Fora. E um dos nossos convidados já está conosco, já está na tela. Boa noite, Claudinho. Boa noite, Ivan. Tudo bem? Tranquilo? Tá chegando legal o som aí? Sim. Ah, então beleza. Esse, para quem não conhece, é o nosso Claudinho, Luiz Cláudio. Foi atacante aqui do Tupi, do Esporte, amigo do Toque de Bola. Já fizemos uma live com ele, também com o Guilherme, há um ano mais ou menos. Só que quando a gente fez essa live, a gente não conseguiu salvar, né? Porque a gente tem salvo os vídeos, colocado no Instagram, no YouTube, no Face também, o link e tudo mais. Depois a gente passou a fazer live com maior frequência, em função desse isolamento que a gente continua respeitando cada vez mais. E hoje, praticamente um ano depois dessa primeira live, a gente chega para fazer uma live com o Claudinho, com o Guilherme, para anunciar que esse garotão aí de 17 anos está acertando para jogar na Ucrânia. Tá bom, Guilherme? Boa noite. Boa noite. Beleza? Tranquilo? Graças a Deus. E aí? Como é que tá vivendo aí? Como é que viveu essa expectativa aí ao lado do seu pai, da turma do Botafogo, dessa negociação? Conta um pouquinho para a gente, daqui a pouco a gente vai dar detalhes também da sua carreira, da sua trajetória, mas como é que você está vivendo aí esse momento, acho que de expectativa, né? O que você pode falar para a gente? Eu já fiquei sabendo há uns 2 meses atrás, mas só estava entre a nossa família aqui, sabia, e a expectativa era grande, né? De dar certo logo, a gente ficava ansioso, mas graças a Deus agora aconteceu e estou muito feliz, motivado para fazer uma grande carreira na Europa e a gente pensa em ser um dos melhores jogadores do mundo, né? Fazer história, levar o nome de Juiz de Fora, dos clubes aí de Juiz de Fora e também crescer, né? Crescer e ajudar muitos garotos de Juiz de Fora também a querer sair daí e vir jogar no Rio e crescer para jogar na Europa profissionalmente, né? Beleza. Você consegue ficar com o Claudinho aí no mesmo enquadramento para a gente bater um papo junto? Como é que vocês estão aí? Dá para vocês ficarem pertinho aí? Beleza. Então vamos colocar os dois na jogada. Claudinho pode chegar um pouquinho mais para cá, pode ficar um pouquinho mais perto do Guilherme. Tá, beleza. Então os dois aí, pai e filho. E a gente estava no contato com o Claudinho, né, com o Guilherme. Esse tempo todo a gente tem acompanhado, mas é claro, a gente aqui no Toque de Bola, por conhecer o Claudinho, por conhecer a trajetória do Guilherme, a gente já fez algumas reportagens com ele, a gente, né, deixou a coisa caminhar, porque a gente sabe, né, Claudinho, Guilherme também, nessa situação de negociação, né, de reuniões entre os clubes, se a gente antecipasse alguma coisa, né, podia sair aquele ruído, né, e podia complicar. Então, mesmo a imprensa do Rio chegou a noticiar uma primeira vez que a coisa estava caminhando, mas aí a gente, em contato com o Claudinho, falou, não, vamos fazer com calma, vamos esperar a coisa transcorrer com naturalidade, e aí quando tiver mais, né, quando tiver mais próximo, a gente volta a conversar e agenda essa live. Eu queria que o Claudinho falasse um pouquinho do começo, né? Porque o Guilherme começa, na verdade, num projeto seu, né, Claudinho? Que é um projeto social e é uma dessas histórias, desses roteiros do futebol e do esporte que são bacanas, né? O filho que começa na sua escolinha e hoje
quase com 18 anos, a gente vem aqui anunciar que ele está se transferindo. Então, Ivan, boa noite mais uma vez, boa noite para todos os amigos que estão participando aí. A gente está vendo as pessoas entrando, isso é muito legal, é sinal de que as pessoas têm carinho, né, e nos admiram. Na verdade, quando eu encerrei minha carreira, né, precocemente, que eu sofri aquela fratura, acho que já contei algumas vezes essa história, mas pode ser que tenha alguém que não tenha, né, estado aquele dia na live e não tenha participado e não esteja sabendo, né? Eu retornei para Juiz de Fora e decidi não mais jogar profissionalmente, né? Depois que eu quebrei a perna em São Paulo e resolvi fazer um trabalho para os garotos da comunidade onde eu cresci, que é lá no Alto de Santa Rita, Vila de São Neném, né? Que onde as pessoas, né, têm muita dificuldade, né? Os garotos são ociosos, e eu decidi fazer o trabalho lá. E comecei lá, num campinho que tinha, e a coisa foi tomando uma dimensão. No início, o meu filho mais velho, que é o Victor, que era o meu parceiro, ia todos os dias comigo, né? A gente fazia sempre aos sábados de manhã, ele pequeno, e eu desenvolvia o meu trabalho e ele junto comigo. E nesse meio as coisas foram caminhando legal, né? Foi tomando uma dimensão maior, cresceu o número de garotos, e acabou que nós tivemos que mais que assistir os garotos, mais doar para eles do que eles para nós, né? Então, o carro-chefe era o futebol, mas o futebol, na verdade, não era o verdadeiro propósito do trabalho, né? Era mais mesmo para ocupar o tempo, para tirar das ruas, um trabalho bem social. E posterior, a quantidade de garotos, eu já não conseguia mais desenvolver no Campo Society, lá no Alto de Santa Rita, na Vila de São Neném, eu fui para o Campo do Progresso. Aí já começou o trabalho tomar uma outra dimensão, porque eu já peguei garotos do Bairu, Nossa Senhora Aparecida, Manuel Honório, Progresso, no Arumbi. Aí o futebol já começou a desenvolver de uma maneira melhor. E nesse meio, durante o tempo do desenvolvimento do trabalho, a minha esposa grávida do Guilherme, e aí o Guilherme nasceu, foi crescendo, e com 3 anos ele já mergulhou dentro do trabalho comigo e começou a jogar, né, a brincar. E eu falava sempre para ele desde pequeno, ele sempre foi destro, eu falava, esquece a direita e trabalha canhota, esquece que você tem direito, trabalha canhota, e hoje a gente vê um resultado legal. Então, ele entrou no meu trabalho comigo com 3 anos, ficou mais ou menos até os 6, 7 anos, e a gente começou a perceber que ele era um pouquinho acima com essa idade, porque ele sempre quis jogar no meio dos maiores desde os 5 anos, e eu decidi colocar ele em um trabalho assim que fosse desenvolvido melhor para ele, que ele tivesse condições de desenvolver melhor o dia a dia. E eu levei ele para o futsal do esporte com o Gerson. E ele ficou lá um tempinho, deve ter ficado uns 2, 3 anos com o Gerson, viajando aí nesses mineiros aí de futsal iniciante, sub-10, sub-9, e eu continuei com o meu trabalho. E ele foi para o esporte. E ficou treinando lá com o Gerson. E posterior a isso, ele já não conseguia mais se ocupar só no futsal. Eu levei ele para o Bom Sucesso, no bairro Industrial com o Valmir, que é um ex-atleta profissional que faz um trabalho, muito bom lá. E foi legal, porque a chegada do Guilherme no Bom Sucesso evoluiu muito, porque o Valmir ele tem um trabalho diferenciado, né? A gente consegue até perceber isso, que nas competições de base aí ele está sempre chegando com as equipes dele em algumas categorias. E assim, e o Guilherme desenvolveu, e a gente percebia que ele tinha qualidade, né, para alguma coisa melhor, mas eu, muito ocupado em Juiz de Fora, não tinha tempo para olhar outras coisas. Um dia nós fomos jogar, eu não me recordo se foi Copa Bahamas, que o Marco Aurélio Ayup foi jogar em Juiz de Fora, e viu o Guilherme jogando, acho que foi, porque ele participa das competições de Juiz de Fora com a equipe dele de São João, Nepomuceno, e a gente já tinha um conhecimento, e falaram para ele, o filho do Claudinho. Ele me procurou e perguntou se eu tinha interesse em trazer o Guilherme para fazer uma avaliação no Vasco. O Guilherme tinha 10 anos, 10 anos. Aí nós viemos, né, no Sub-10,
Itaguaí, na época, o presidente Roberto Dinamite, coordenador Elinho. Eu não pude vir nesse dia. A Sueli veio com um amigo meu e o Guilherme, esqueceram documentação dele em casa na hora da correria, só que eles olharam a estrutura física dele, perto dos garotos que eles tinham, e deixaram ele treinar. Ele treinou por 15 minutos e foi aprovado. Aprovaram ele com 15 minutos de treino porque ele não tinha documento. Aí nós começamos, né? Nossa luta, Rio, Juiz de Fora, Rio, Juiz de Fora. 0,40, 3 vezes por semana. Né? Vinha às terças, quintas, às vezes quinta ficava para jogos aos sábados e retornava para Juiz de Fora todos os dias. Foi um ano assim de 0,40. Né? E foi legal. E hoje a gente fica feliz, né? Porque a gente tem a oportunidade hoje de estar falando para as pessoas, né? A respeito da trajetória, de tudo que aconteceu na vida dele. A gente sabe que filho de ex-atletas, apesar de eu não ter sido um grande atleta, né, não ter jogado em grandes clubes, mas eu me tornei profissional, tudo através do meu esforço. Nos anos 80 era muito mais difícil do que é hoje. E o filho dos ex-atletas tem muita dificuldade, porque a cobrança é muito maior. Então, o Guilherme, quando ia comigo nos campos aí de Bahamas, de liga, que eu jogava aí essas competições pela manhã, veterano, master, as pessoas já perguntavam para ele tem 5, 6 anos, e aí, joga igual o pai? Ele disse, não, jogo mais que meu pai. As respostas dele eram sempre essas, jogo mais que meu pai. Eu achava isso já vinha dele, né? Isso é legal. E realmente ele joga muito mais do que eu mesmo. E a gente fica muito feliz. Guilherme, conta um pouquinho pra gente aí. Claro que de 3 anos eu não vou te perguntar para você não fazer essa viagem aí, porque com 3 anos você já estava lá começando a acompanhar o seu pai. Mas conta um pouquinho aí dessa trajetória. Ficou sem áudio aqui, Ivan. Ficou sem áudio? Eu estou ouvindo vocês normalmente aqui. Está sem áudio. E aí, se... Eu não estou te ouvindo, não. Aqui para mim está normal. Deixa eu tentar uma solução aqui. Estão escutando aí, rapaziada? Ele ou não? Agora estamos escutando? Coloca aí nos comentários. Agora estão ouvindo ou não? Aqui está normal para mim, Claudinho. Deve ser a conexão aqui está tranquila. Nós não estamos te ouvindo, não. Não. Não, é porque entrou ligação. Talvez tenha que sair e entrar de novo. Voltou? Não. Para mim aqui está perfeito, vocês estão perfeitos. A turma está ouvindo aí, ó? Deixa eu perguntar para a turma aqui nos comentários. Essa turma que salva a gente aqui. No ar está todo mundo ouvindo normal. Normal para a Bárbara Costa, Edson. Então é por aí mesmo, Claudinho. O Claudinho perdeu a conexão dele. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço para a turma. Daqui a pouco a gente vai puxar o Claudinho de novo. O Mazinho está aqui, o Breno está dizendo que está normal, a Rosilene está normal, Pedro Henrique também que está normal. Então, eles que passaram a escutar a gente por lá e perderam a conexão. A Miriam está em São Paulo, está normal. O Jabas, boa noite, normal. É bacana que a turma aqui não perde tempo, não. Cleverson está aqui também, Stephanie, meu craque, Jabas Oliveira, Breno, Ronaldo, Maria Tereza Matos, Cleison, o Harrison está dizendo aqui, Deus abençoe vocês, João Carlos Cassiano, o Fabiano dizendo que patrocinou muito o Tupi aqui com a Bioleve, a Bárbara Costa também. Vamos ver se agora o Claudinho passa a ouvir a gente de novo. O Wallace está comentando um pouco, o Valmir está dizendo que está muito feliz com a transferência. O Valmir que foi treinador. Sim, agora ok? Agora ok. Beleza? É porque tinha recebido uma ligação. Tá. Não, então tranquilo. Mas a turma aqui de prontidão já bateu que estava legal. Deixa eu pedir para você contar então algumas lembranças aí, Guilherme, desse tempo. Eu falei antes, se você não ouviu,
Não vou pedir para você falar quando tinha 3 anos que acompanhava seu pai, porque aí também é covardia, né? Mas as primeiras brincadeiras aí, conta aí um pouquinho dessa sua trajetória até chegar lá no Vasco com 10 anos. Aí eu lembro que eu não podia jogar a Copa Bahamas ali com liga, esses campeonatos assim, com 5, 6 anos, eu acho. Aí uma vez eu invadi o campo, mano. Aí meu pai foi perceber, o time tava com 12. Aí foi ver, eu que tava lá dentro do campo. Mas foi muito boa, foi muita luta também. O que a gente passou, as vindas aqui no Rio, que às vezes tinha que deixar de comer para pagar gasolina. E foi complicado, mas eu tenho muito a agradecer ao Valmir, aí em Juiz de Fora, que me ajudou muito, me acolheu aí no Bom Sucesso, e eu evoluí muito como jogador, como pessoa, e o trabalho dele é muito importante também, aí em Juiz de Fora. E quando as pessoas perguntam qual escolinha assim que poderia jogar em Juiz de Fora, logo eu indico Bom Sucesso, né? Que conheço treinador, parceiro, resenha, chato também, mas é parceiro. Mas minha passagem pelo Vasco foi boa, mas o Vasco foi uma passagem na minha vida que foi uma lição de vida também, né? Porque depois em seguida fui pro Botafogo e consegui ficar 5 anos e hoje surge essa oportunidade de ir para a Europa e eu tenho muita gratidão ao Botafogo, que me abriu as portas no momento que eu precisava. O Botafogo me abriu as portas para eu se tornar esse jogador que eu estou me tornando hoje. Eu evoluí muito no Botafogo. Todos no Botafogo eu tenho muita gratidão. Eu passei várias categorias que foram muitos mandados embora e às vezes só ficava eu e mais um, que eles não davam muito valor para a categoria 03. Só ficava eu e o Fubá, um parceiro jogou comigo, que hoje está no Palmeiras, também que saiu. Mas eu sou muito grato ao Botafogo. Me valorizou também. E estava para me assinar um contrato profissional, mas surgiu essa proposta que eu falo que é irrecusável, não tem jeito, que é o sonho de todo atleta profissional quanto da base, que é surgir uma oportunidade de jogar na Europa. E é um clube que eu vou agora que tem a oportunidade de jogar uma Champions League, uma Europa League, e não tem como recusar, né? E agora só desfrutar mesmo dessa oportunidade e com muita alegria ir lá, fazer o que eu sei fazer com alegria dentro de campo, jogar a bola e fazer a diferença, né? Deixa eu registrar aqui. E Vocês também podem registrar aí, se vocês estiverem vendo mensagem aí, gente conhecida de vocês. E também o que ficar à vontade. E também o que me ajudou muito também aqui no Rio, que às vezes eu chegava do treino, às vezes quando eu jogava mal ou estava meio para baixo, e aí que entrou o trabalho da Maria Angélica, que está aí na live, atleta no Flow, e ela faz um trabalho essencial, que é minha coach hoje em dia, e só tenho a agradecer mesmo, gratidão à vida dela, e quanto ela me ajudou na parte emocional, na parte de ansiedade, que o jogador tem muita ansiedade antes do jogo, querendo jogar logo, querendo mostrar o futebol, e acaba chegando dentro de campo não conseguindo jogar direito, porque está pensando, pô, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e acaba esquecendo que o futebol tem que jogar com alegria, com tranquilidade, senão não consegue jogar. E ela... Tá com a cabeça boa, né? E ela me deixou sempre muitos jogos com a cabeça boa, tranquilo para jogar. Eu queria que o Claudinho também, você junto com seu pai falasse um pouquinho, porque, né, para quem está entrando na live agora, nós estamos com o Guilherme, estourando de 17 anos, e está tendo a transferência sendo concluída para jogar no Zorya, que é um clube da Ucrânia. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais desse clube também.
E jogou no Vasco, Fluminense e Botafogo, né? Teve uma passagem pelo Fluminense, mais tempo no Botafogo, mas eu queria que o Claudinho falasse um pouquinho também, Claudinho, porque é um tema que, né, que é sempre fruto de debate, de discussão das categorias de base, e tem um momento que a gente percebe muito, né, no Toque de Bola a gente tem várias informações de garotos que estão, né, Juiz de Fora também tem garotos que estão no Sul, no Grêmio, né, alguns no Atlético Paranaense, enfim, a gente realmente não dá conta de saber de tanta gente que vai para outros clubes e de lá às vezes vão até para o exterior, a gente costuma ter notícia, mas tem um momento no futebol de base, o Guilherme, o Claudinho também, que de repente o menino fica naquele vestibular constante, né? Muita gente querendo uma vaga, muita gente querendo ficar no clube grande, mas ao mesmo tempo, como diz o Guilherme, não é fácil, né? Quer dizer, passou esse tempo todo no Botafogo, pode-se pensar, né? Por mais que o Botafogo esteja num momento complicado, pô, que beleza, hein? Jogou esse tempo todo na base do Botafogo, então tá tranquilo, tá com a vida mansa. E tem aquele momento que o garoto da base também, depois de tanto esforço da família, em alguns casos, fala, não, eu não quero mais, eu quero namorar, cansei disso aqui, quero fazer minhas coisas, está tomando meu tempo. Fala um pouco disso aí, Claudinho, administrar, se rolou isso com o Guilherme em algum momento. Então, Ivan, é claro que quando nós saímos de Juiz de Fora, principalmente quando a Sueli veio no início, eu fiquei ainda mais uns 3 anos de Juiz de Fora com o Victor, e trabalhando na Câmara Municipal, nós não imaginávamos, né, claro, né, a gente não imaginava que as coisas dessem certo, óbvio, né? A gente sabia que nós estávamos abrindo mão, né, de uma parte da nossa família, da nossa vida em Juiz de Fora, para dedicar 100% ao Guilherme. A gente sabia que ele ia precisar de um apoio, né? Esse apoio seria fundamental. Então, quando ele chegou nas categorias abaixo, até o sub-13, eu ainda não estava no Rio, né? Então, quando eu percebi que o negócio estava começando a ficar mais sério, que o Vasco chamou com 12 anos para fazer um contrato de formação, que a gente percebeu que a coisa estava começando a ficar mais séria, eu tomei a decisão de vir para o Rio, porque eu percebi que ele ia precisar de mim por perto. Porque a gente sabe que o futebol fora de campo, que a gente fala fora das 4 linhas, principalmente numa cidade do porte do Rio de Janeiro, que é onde nós vivemos aqui, a gente sabe que o assédio é muito grande, principalmente quando as pessoas que estão dentro do clube passam para quem está fora, que tem um garoto que tem qualidade. Então, a gente sabia que ia aparecer pessoas para cuidar da carreira do Guilherme, e eu queria estar perto, porque ele chegou numa idade que a mãe dele já não podia ir em algumas situações. Ele vai se tornando uma categoria mais acima e o pai tem que estar um pouco mais perto. E eu abri mão, deixei tudo e vim para ficar perto do Guilherme. Mas, assim, foram dificuldades imensas, né? Aqui o pai tem que levar o filho para jogar. Até o sub-15 você tem que se virar para chegar com seu filho. Seja em Japeri, seja em Vale das Moças, em Niterói, seja no Arte Sul, lá em Belford Roxo, ou seja em Andaraí, no América, que agora não é Andaraí mais, é Mesquita, em Nova Iguaçu, que as categorias de base jogam, você tem que se virar. E a gente pegava trem, ônibus, metrô, carona, saía de casa às 6 horas da manhã, porque o jogo da base é de manhã, chegava às 3, 4 da tarde, porque é tudo muito longe, tudo muito difícil, tudo muito caro, e nós não tínhamos tanto recurso no início. O Guilherme já contou as nossas trajetórias, nossas aventuras na estrada, na 040, algumas vezes dava lanche para ele, eu colocava gasolina, acabava o treino, a gente tinha que pegar a estrada às 6, 7 horas da noite. Não, vão dar o lanche e vão arriscar. E ficava na estrada várias vezes, e a gente tinha que se virar. Muitas vezes isso aconteceu, mas... E a gente percebia que o Guilherme tinha qualidade para isso. E ele permaneceu no Vasco quase 4 anos. Ele ainda tinha mais 2 anos de contrato para cumprir com o Vasco.
eu tive um desentendimento com o treinador da categoria sub-13 do Vasco na época, um desentendimento normal, né, que depois, como a gente fala, veio tudo ser revelado no futuro bem próximo, né, do que ele fazia dentro do clube, e a gente percebia, porque o Guilherme tinha qualidade, a gente sabia e não colocava para jogar. E, pós isso, começaram a chegar várias denúncias no clube do que estava acontecendo, e ele foi mandado embora, e a gente precisou também tirar o Guilherme do clube, e a gente tinha duas opções, Fluminense e Botafogo. Na época, o empresário dele, que cuidava da carreira, conversou conosco, nós optamos por Xerém, e ele foi para Xerém, ficou lá 5 meses, quase 6, jogou Carioca, sub-14, fez gol, e depois parou de ir para o jogo, e nós fomos conversar com o Marcelo Veiga, ele falou, ele não vai jogar agora, tem outros jogadores na frente, se vocês quiserem procurar outro clube, não tem problema. Dá os documentos dele que nós vamos seguir a nossa vida. Porque para quem está dentro do clube, Ivan, é muito fácil falar assim para o garoto, é muito cômodo. Deixa ele aí, né? Se você não toma uma providência, ele fica, o tempo vai passando. Aí quando ele chega no 16, no 17, que a categoria começa a definir, eles dispensam. Aí você está aqui, fez um investimento louco com um garoto que tem 17, 16 anos, e você tem que sair batendo na porta dos clubes, aí a dificuldade é maior, né? Aí eu não pensei duas vezes, tirei ele imediatamente, apresentei no Botafogo. Ele não pôde jogar o primeiro turno para o Botafogo, porque ele já tinha jogado pelo Fluminense, até ficar todo um primeiro turno, tinha jogado acho que 4 jogos pelo Fluminense, ia ficar mais de 7 jogos sem jogar, foi jogar o segundo turno e ainda foi artilheiro pelo Botafogo da competição. E na cabeça do Guilherme, como é que era quando, né, como seu pai está falando, você está numa fase boa, está jogando bem, e de repente, sem uma explicação, né, como é que era o seu pai que te convencia que isso é do futebol, você entendia, ou com o tempo você entendeu, ou até hoje você lamenta? Como é que você trabalhou com isso aí? Na verdade, eu sempre fui muito motivado, né? Eu sempre falei pro meu pai que eu ia buscar, eu buscava. Ou no Botafogo, ou no Fluminense, ou no Vasco. E é legal ele falar sobre isso, só para cortar, que quando eu estava meio cabisbaixo, meio pensativo, e ele percebia, ele mesmo falava para mim, uns 13, 14, pai, fica tranquilo que eu vou buscar. Fica tranquilo que eu vou buscar. Legal, então partia dele, né? Que normalmente a tendência era que o pai falasse, não, isso é normal. Dessa vez foi o contrário, então, né, Guilherme? Você que teve que mostrar, dar um cartão amarelo aí pro seu pai. Verdade. Mas no Fluminense eu chegava em casa às vezes muito triste, porque na verdade eu tinha falado com meu pai que eu queria ir pro Botafogo antes. E eu sou botafoguense, sempre tive a vontade de jogar no Botafogo, de coração. Aí eu falei, pai, eu quero ir pro Botafogo e tal. Ele falou, não, é Fluminense. Aí eu chegava triste em casa, chegava meio assim para baixo também. E também era para ser no Botafogo, né? Deus tinha reservado tudo para ser no Botafogo, para me caminhar, e para hoje Perfeito. ele tá indo para a Europa, né? Aí você fica esse tempo maior no Botafogo e você estava dizendo, né, Claudinho, além dos pais, a pessoa, no caso, o menino, né, o menino está com 17 anos, tem que se cercar também de outras pessoas, de profissionais, de acompanhamento, né? Como a gente já falou um pouco antes, pode parecer, ah, não, mas o menino, né, a cabeça do menino é tranquila, né? O menino quer jogar bola, e você está dizendo, e ele também, se fosse só assim, né, estava muito bom e a gente teria, né, caminhos melhores, histórias mais bonitas para contar. Conta um pouquinho dessa profissional do Rio que você já citou, dessas pessoas que você também tem que se cercar por estar numa outra cidade, por mais que o pai ou a mãe esteja em um momento diferente, como vocês falaram. Fala um pouquinho aí da importância dessa turma, dessa retaguarda lá dele. Então, Ivan, na verdade, assim, quando nós viemos para o Rio, né, a gente veio realmente para dar o suporte necessário para ele, porque se tudo desse errado, claro, né, se tudo vier dar errado, ele nunca vai poder
reclamar de nós. Porque eu via muitos garotos retornando. Eu, na época do meu trabalho, eu levei garoto no Atlético, levei em vários clubes do Brasil, e muitos garotos retornavam porque se sentiam só, né? A verdade é que você pegar um menino com 13, 14 anos, hoje pode alojar com 15 anos. Né? Poucos clubes hoje até alojam, né? Alojamento hoje é uma coisa de luxo hoje nos clubes. Poucos clubes alojam. Então, você pegar um menino de 14, 15, hoje só pode alojar com 15, igual eu já falei. Antes alojava com menos. Pegar um garoto tirado, né? A gente fala do seio da mãe, do centro da família, do pai, dos irmãos, e levar para morar dentro de um clube, em algumas situações, em condições até difíceis, né? E ficar esperando esse garoto acontecer é complicado. Então, assim, se você pensa, ou está pensando em colocar seu filho aí, ele tem 9, 10, 11 anos, e pensa em uma carreira promissora, profissional para o seu filho, você vai ter que abrir mão. Porque se você pegar o seu filho e entregar para qualquer pessoa, de qualquer maneira, ou pensar que vai colocar em um clube e que as coisas vão acontecer, em 10, eu acredito que um aconteça. O restante tudo retorna. Nós somos testemunha, que nós estamos aqui, vai fazer 8 anos, né, que eles estão aqui, ele e a Sueli, eu estou um pouco menos. A quantidade de garoto que já passou na nossa casa, que nós temos esse propósito, né, enquanto nós estávamos aqui, de trazer garoto de Juiz de Fora, já teve garoto de Manaus, do Ceará, do Espírito Santo, de BH, de Ouro Branco, né, garotos de várias partes do Brasil que já moraram conosco, já ficaram aqui, deixaram a família, aí você conversa com ele e fala, você vem, está preparado? Estou. Vai ficar? Vou. 15 dias, vai embora. Não consegue permanecer. É tudo diferente. Mais ou menos, Claudinho? Quantos que você calcula que vocês abrigaram aí? Assim, morando conosco, eu acredito que já tivemos uns 15, morando. Mas passando aqui, ficando uma semana, eu acredito que mais de 50 garotos. Eu acredito que mais. Eu me propus a fazer isso, né? Eu oferecia isso para as pessoas. Porque, assim, é muito difícil para o menino chegar aqui e não ser acolhido. Né? Às vezes coloca para morar 5, 6, 7 meninos, né, com uma pessoa, e essa pessoa bulhufas para o menino. Ela quer ganhar a grana dela, está preocupada com isso e não tem apoio nenhum. E eu sempre falo para os meninos que quem passa aqui, cara, como a gente diz em Minas, tem a faca e o queijo na mão. Eu sou ex-atleta, já fui treinador, o Guilherme, né, é jogador há tantos anos no Rio, que pode dar apoio, e dá apoio, porque isso eu cobro do Guilherme, para todos. Tem menino aí na live que já morou conosco há pouco tempo, e tem meninos que já moraram algum tempo atrás. E eu sempre cobro isso do Guilherme, e os meninos são testemunhas. Todos os que passam aqui têm o apoio do Guilherme. Todos. Né? Além do meu e da Sueli, tem o apoio do Guilherme. Então, assim, os que vêm aqui não falta nada para eles. Apoio é total. A gente ensina o caminho, né? Coloca para treinar, coloca no clube. Em algumas situações, eles não querem ficar. Eu até entendo. Né? Eu até entendo, mas precisa ter superação. Né? Mesmo o Guilherme, com todo apoio, passou por dificuldades. Né? Passou por dificuldades, passa até hoje. Né? Rala aqui no Rio, ônibus para Niterói, para lá, para cá, sai 6 horas da manhã, quando tem escola só chega em casa 7, 8 da noite, são 12 horas fora de casa, e a gente sabe que Rio de Janeiro não é lá essas coisas em segurança, enquanto não chega... Não é para principiante, né, Claudinho? Meu filho fala que não é para amador. Não é para amador. Meu filho vem passear aqui e fala, pai, aqui realmente não é para amador. E a gente, enquanto não chega em casa, a gente não fica tranquilo, não consegue respirar aliviado. E passou por situações de um grupo de 33 atletas no Botafogo. Só ficou ele mais 3, 30 rodaram. Depois rodou mais um, ficou ele mais um, que ele já contou aqui, que é o Fubá, que hoje está no Palmeiras. E ele permaneceu até hoje, né? Do grupo 03, ele era o último remanescente. E assim, a gente está feliz, né? Porque, claro que as coisas não estão 100% definidas, mas a gente está feliz
porque a gente está conseguindo começar a pensar em colher os frutos de tudo que nós começamos a plantar. Então, assim, tem várias pessoas aqui, mães de atleta, pais de atleta, amigos de atleta, madrinhas de atleta. Eu vi aqui algumas pessoas que nos apoiaram no início, quando a gente não tinha tantas condições financeiras para vir, nos ajudaram com pedágio, com gasolina, a gente é sempre grato. Claro que a gente, né, não vai ficar citando o nome, porque eu prefiro agradecer pessoalmente, e nós vamos ter a oportunidade de fazer isso antes do Guilherme, de nós embarcarmos para a Europa, de irmos a Juiz de Fora, e fazemos questão de agradecer um por um, né, tudo que fizeram por nós, tudo que foi feito, você com seu apoio, desde quando o Guilherme estava no Sub-13, 14, eu te mandava notícia, você sempre divulgando, e a gente fica muito feliz, né? Deixa eu passar o nome da turma, então, senão eles vão puxar a minha orelha. A sua eu não sei, mas a minha eles vão. Hugo Magaldi, gratidão é tudo. O Geraldo Magela. Aí vocês podem dar um alô aí. Arthur Teixeira, Bárbara Costa, lembra quando viu o Gui pela primeira vez? Valeu, Foi Juan. no treino que o pai dele fazia no Tupi. Tenho muito orgulho de ter conhecido vocês. Pode mandar um abraço aí, Guilherme. Fica à vontade. Rafael Novaes, Rodrigo Feitosa. Tamo junto, rapaziada. João Fazolato, Sérgio, Lilian, Simone Caniato, Rodrigo Feitosa, grande Claudinho e Guilherme. Saudade de vocês, Deus abençoe sempre. Jabas Oliveira vai continuar. Só brabo na live. Só brabo na live. Só brabo. Vitor Werner, Marcelo, Vander Ribeiro. Está perguntando aqui qual a maior dificuldade que encontrou para seguir na carreira. Tem uma específica aí, gente? A maior dificuldade foi quando a gente tinha que ir e voltar, né? De Juiz de Fora para o Rio todo dia. Faltava, às vezes, alimento para a gente comer, né? Deixava de comer para botar gasolina para voltar e, às vezes, quebrava o carro. Acabava a gasolina no meio da estrada. Foi complicado essas coisas assim. Na verdade, acho que o fator de maior dificuldade foi adaptar no Rio de Janeiro. Acho que foi se locomover aqui, encontrar as pessoas certas, nos lugares certos, né? Aqui eu falo que é um lugar onde a gente fala bom dia, a pessoa não faz questão nem de responder. A gente estava acostumado com isso, né, em Juiz de Fora. Bom dia, bom dia. Muita dificuldade para fazer amizade, muita dificuldade aqui, né? As pessoas andam uma com medo das outras. Então, assim, acho que até hoje a gente não sai à noite aqui, a gente não tem noite aqui, graças a Deus. Né? A gente não tem esse hábito, né? Já não tinha mesmo, né? De sair. Eu fui criado dentro de casa porque eu queria ser atleta e eu abri a mão da noite, graças a Deus. Eu vivo assim até hoje. As pessoas às vezes até reclamam, você não gosta de sair, você é caseiro. Fazer o quê? Eu fui acostumado assim, eu queria ser jogador profissional, e as duas coisas não combinavam, né? Quem me falava muito isso foi meu primeiro treinador, que eu lembro até hoje, e a gente tem uma relação boa até hoje, que é o Beto Nunes. Isso aqui não combina com isso, que não combina com aquilo. E isso está guardado até hoje, eu passo sempre isso para o Guilherme, sabe? Bacana. O Matheus está aqui, o Jailton, a Bárbara, só mandar uma luz. Tamo junto, bravo. Saudade. Claudinho, exemplo de pai, de ser humano, gratidão por ter conhecido. A Bárbara está falando, Juan Félix, a Rosana, a Lilian também, Gilberto Ribeiro, Ronaldo Adriano, Eliezer, Paquetá. A Bárbara é uma pessoa que vibra com cada conquista do Guilherme, desde quando chegou no Rio. É uma pessoa que está em Uberlândia, que torce sempre por nós, principalmente pelo Guilherme. A Lília é uma parceira que trabalhamos junto na Câmara durante um bom tempo, e a gente é grato por essas pessoas. E os meninos que estão aí, que foram meus atletas, alguns que me chamam de pai até hoje, são gratos por algumas situações que eu consegui contribuir na vida deles, talvez não do lado profissional dentro de campo, mas fora, né? E a gente abre mão de algumas coisas para ser espelho e procurar ser exemplo para os meninos, e é legal porque eles são gratos também. Ronaldinho está aqui, já tem 2 pontos, Guilherme é 9, né? Opa!
Então já tem Claudinho, Ronaldo Campos e Guilherme. Se você não aproveitar essas assistências aí, ó. Mas eu deixo meu pai para jogar de falso 9. Vamos falar então do Zorya da Ucrânia. Eu tenho uma pesquisa aqui. Deixa só eu mandar um abraço para o Ronaldinho aí, que quando eu cheguei no Tupi, ele já era profissional e eu tinha o prazer de ficar lá atrás do gol, lá era juvenil, sentado na arquibancada pós-treino, a gente treinava antes para aprender, né? Um pouco com ele, é um cara de uma humildade fora de série, mesmo sendo profissional, ter passado por grandes clubes, sempre tratou nós que éramos jogador da base com o maior respeito e carinho, então assim, fico muito feliz em poder ter tido a amizade dele, saber que ele está aí prestigiando, isso é muito legal. Muito legal. Mandar um abraço pro Breno aí também, Breno Tiburcio, seu feio, tamo junto. Tem algum apelido aí junto com os amigos aí mais chegados, Guilherme? Meu apelido é Smith, pô. Todo mundo no Brasil inteiro conhece como Smith. Se tu falar Guilherme, ninguém conhece. Ivan, deixa antes que a gente entra na Europa, deixa eu fazer um agradecimento aqui. Eu vi a esposa do Bebeto entrando aqui, a Marcele, e o Bebeto foi e é uma das pessoas mais importantes na vida do Guilherme, em todos os sentidos. Todos os sentidos. Guilherme, o Bebeto abriu mão da vida dele, das coisas dele, colocou o carro dele na estrada, vinha no Rio, trazia o Guilherme, assim, é um cara que, fora de série, um amigo, que tudo que nós pudermos fazer para ele, qualquer tipo de apoio que nós pudermos dar, tanto psicológico como em qualquer área da vida dele, ele pode contar conosco. É um cara que a gente leva para o resto da vida e a gente faz questão de estar falando sempre em contato. Às vezes ele vem na nossa casa passear e nós já falamos para ele para arrumar a mala dele, tirar o passaporte, que a primeira oportunidade que a gente tiver e puder, nós vamos levar ele na Europa para passar uma temporada conosco, porque nós somos gratos a ele, tudo que ele fez por nós, tudo. Não tem grana que pague o que ele fez por nós. Bebetinho é fechamento, pô. Bebeto, que é ex-jogador do Tupi, tá, Ivan? Gente muito boa, Bebeto, com certeza. Um abração para ele também. E aí, o Pedro Henrique falou que tá feio, que você é muito feio. Ô, Guilherme, aí não, né? Você precisa de alguém entrar aí para falar o contrário. Ele tá de brincadeira, ele tá de brincadeira. Smith, essa aí você perdeu. Vamos falar um pouquinho da Ucrânia, como é que surgiu essa história, como é que se encaminhou para essa transferência que a gente está vendo ser concretizada agora para o futebol da Ucrânia, para o Zorya. Tem uma pesquisa aqui da Roberta Oliveira, que também é botafoguense, e aí a gente falou, olha, eu já pesquisei do Zorya, o Claudinho já me falou alguma coisa, aí a Roberta começou, é alvinegro, que bom, o gato é o símbolo deles, que bom. Falou, Roberta, calma, já daqui a pouco queria chamar o Zorya de Botafogo, lá da Ucrânia, dos Balcãs, mas conta pra gente, vocês dois, como é que foi essa história, como que a Ucrânia apareceu, essa oportunidade surgiu até chegar a vocês. Então, essa parte burocrática eu é que tenho que falar, porque o Guilherme sabe pouca coisa, porque eu escondia tudo dele, e algumas coisas eu mantenho ainda em sigilo em relação a ele, porque ele tem que ter preocupação no dia a dia de treinar e jogar, e a cabeça dele, até então, tinha que estar 100% focado no Botafogo e no futebol brasileiro. Quando o Guilherme teve a oportunidade de ir na seleção brasileira, meio que as coisas mudaram e tomaram um outro rumo, um outro sentido em relação ao futebol. Apareceram empresários internacionais, nacionais, os maiores, os melhores, e nos procuraram para gerenciar a carreira do Guilherme, e a gente já tinha uma pessoa que já estava conosco há 4 anos e a gente não abria mão se não fosse uma parceria. Né? Isso foi aquele período que ele foi chamado para a seleção, que nem foi tanto tempo, né? E mesmo assim provocou essa repercussão toda. Sim, a repercussão foi a nível mundial. Né? A seleção é legal porque ela atinge o nível mundial. E apareceram algumas oportunidades e várias pessoas nos procuraram, e eu sempre
e falo para as pessoas que estão na live, que têm filho, que quando forem fechar alguma coisa com o empresário, se você não conhece, pergunta para alguém se conhece a pessoa. Porque depois que você assina os papéis, não adianta você querer reclamar. Se é um contrato de 3 anos, você vai ter que cumprir 3 anos com essa pessoa. E não tem como sair. Então, se você tem dúvidas em relação, pergunte. Porque são 3 anos da vida do seu filho que vai ser gerenciado por essa pessoa. Então, precisa estar muito ciente. Então, apareceram algumas pessoas, e algumas queriam parceria, outras não, e as coisas foram caminhando, e nós achamos melhor ficar do jeito que estava. E as pessoas começaram a procurar com mais frequência e começaram a pedir links do Guilherme. E como eu já tinha conversado com o empresário do Guilherme, que eu sempre queria ser aberto à parceria e a conversar com outras pessoas, então nós nunca tivemos problema. Então o link do Guilherme passou por várias pessoas, né, do Brasil, grandes empresários do exterior. Então apareceram propostas da Holanda, de Portugal 2 vezes, clube da 2ª divisão da Inglaterra. No início do ano, o Stuttgart da Alemanha queria que o Guilherme fosse para lá, assim como o Vitória de Guimarães, em janeiro, em fevereiro, mas a pandemia fechou todos os aeroportos, né? Ninguém queria receber brasileiro, e as coisas não caminharam. E já tinha aparecido no meio do caminho o Eduardo da Silva, que é o brasileiro naturalizado croata, que jogou Copa do Mundo, Flamengo, bom, jogou em alguns clubes do mundo. E ele me procurou, e tinha assistido o link do Guilherme, alguém mandou para ele queria conversar comigo, e nós conversamos, e eu dei liberdade para ele negociar com quem ele quisesse. E ele, de imediato, encaminhou o vídeo do Guilherme para a Croácia, e o vídeo do Guilherme foi aprovado. Esqueci o nome do clube na Croácia na época, e foi em junho de 2020. Junho de 2020, um pouquinho antes. Só que as coisas começaram a ficar meio louca no Brasil, né? Hoje a gente só fala em pandemia e no mundo, e não foi possível. E ele é amigo de um cara que é empresário, um russo, que é do clube ucraniano, e que também tinha interesse no Guilherme e estava aguardando as coisas melhorarem para a gente caminhar na negociação. E isso vem arrastando uns 4 meses. O Eduardo ia lá, voltava, e negociando essa transação. E quando foi agora em fevereiro, eles resolveram realmente fazer uma proposta para o Botafogo, né? E me comunicou que ia fazer uma proposta para o Botafogo, se eu estava de acordo. Eu comuniquei os empresários do Guilherme, né? Eles tinham algumas outras coisas, mas eu fiz questão que desse ok, né? A gente não pode perder nenhuma oportunidade, nenhuma, principalmente para um atleta de base. E eles aprovaram, né? E eles aprovaram, mandaram uma proposta inicial para o Botafogo, né, que o Botafogo não aceitou, e mandaram uma outra que aceitou, e agora a gente está aguardando só a troca de documentação para a gente poder caminhar com o clube europeu. O Guilherme já está desligado do Botafogo, não pertence mais ao Botafogo, não treina mais no Botafogo, né? Ainda não tem vínculo com o clube ucraniano, né? A gente ainda não assinou contrato aqui no Brasil, mas já está conosco. Esse contrato passa a ter validade em julho, quando ele fizer 18 anos, e a gente está programando uma reunião para essa semana para a gente criar, alinhar rotinas para o Guilherme. Parece que o clube quer que ele vá agora de imediato, passar uma temporada lá, não sei quantos dias, provavelmente nós vamos, para resolvermos tudo lá em termos burocráticos, para irmos em definitivo em julho. Tem um momento importante, antes de falar com o Guilherme também, claro, e você comentou comigo, porque a gente sabe que na base, aos 14 anos, né, você pode ter aquele vínculo da ajuda de custo, aos 16 anos você pode fazer um contrato, né, que pode ser de 3 anos.
e você optou por não fazer esse contrato de jogador profissional. Como é que foi essa opção, Claudinho? Não, na verdade, a gente tem um vínculo com o Vasco, né, que entra também na negociação como clube formador. Foi o primeiro contrato de formação com o Guilherme com 13 anos, né, contrato de 3 anos, e com 16 o garoto já pode assinar um contrato profissional, né? O Botafogo optou em não fazer contrato profissional com o Botafogo, com o Guilherme em 2020, em 2019, optou em não fazer. Foi opção do clube, então. Sim, a princípio o Botafogo... A gente pensa que não acreditava 100% no Guilherme, então ele resolveu renovar o contrato de formação por mais 2 anos. O Guilherme tinha contrato de formação com o Botafogo até o final agora de 2021. E hoje o Botafogo, na verdade, perde, porque quando começaram a chegar as propostas da Europa, o Botafogo imediatamente nos chamou para fazer esse contrato profissional e nos fez 3 propostas. Mas a gente sabe que se nós aceitássemos um contrato profissional, o Guilherme teria uma elevação enorme do valor do passe e a gente saberia que dificilmente alguém pagaria, e eu acho difícil alguém pagar, né, para um garoto de 17 anos, que não é tão conhecido no futebol mundial, para um clube para levar um garoto de 17 anos, que é uma aposta. E assim, e aí as coisas aconteceram dessa maneira. Então, o Botafogo propôs um contrato profissional, nós achamos melhor não fazer, porque foi erro deles, né? Se eles tivessem feito lá atrás, hoje o Guilherme seria um jogador que eles poderiam estar valorizando muito mais do que hoje, né? E agora a gente já tem o contrato profissional aqui do Zória, que é para assinar, né? A gente está aguardando só o trâmite da documentação para a gente poder fazer isso. Mas repetir mais uma vez que jogador de base, como você disse, é um vestibular, e o garoto de base ele é avaliado todos os dias. Enquanto você não assina um contrato profissional de 3 a 4 anos, você é avaliado todos os dias. Por quê? Porque o contrato de formação não prende o jogador ao clube, né? O clube pode dispensar esse jogador a qualquer momento com o contrato de formação em vigor. Mas nós não conseguimos tirar o atleta. Nós, pais, não conseguimos tirar o atleta com contrato, mas o clube pode dispensar com o contrato em vigor. Então, é muito importante que o atleta tenha essa consciência de que, enquanto ele não assina um contrato profissional, ele não tem 100% de garantia nenhuma, porque ele é avaliado todos os dias enquanto ele tiver contrato de formação, enquanto ele estiver na base. Entendi. É um dos motivos, né, não só esse, né, mas que serve para a gente explicar aquela famosa situação que muito torcedor fala: poxa, o garoto está na base, foi para outro país e a gente nem viu ele vestir a camisa do profissional. Não estamos falando que cada caso é um caso, é claro, mas no caso do Guilherme ficou bem claro, o Botafogo fez a opção primeiro de não ter, né, e depois, quando viu que poderia ter alguma vantagem, mas aí já não interessava para a carreira do jogador, né? Palavra do diretor da base: estamos arrependidos. Agora, provavelmente vai ser tarde. Guilherme, fala um pouquinho como é que está a sua cabeça, o que você está pensando aí com essa responsabilidade. Você tem 17 anos, como é que está a sua cabeça aí vivendo isso tudo? É uma coisa que eu sempre sonhei, mas nunca imaginei se tornasse tão rápida, né, na minha carreira, né? Que a gente sonha, a gente fala de criança assim, quer jogar na Europa, não sei o quê, quero ser profissional, jogar na Champions League, mas a gente não imagina que vai acontecer na nossa vida assim tão rápido, né? E graças a Deus aconteceu na minha vida, e eu estou muito feliz, muito motivado, e cabeça boa, e por isso que entrou esse trabalho da Maria Angélica também, na carreira, para me ajudar a estar tranquilo, estar de boa, para chegar lá bem preparado, mentalmente, porque é muito importante também fora de campo, né? Estar bem mentalmente para
para jogar. Não é só dentro de campo chegar lá e jogar, não. Porque se fosse assim, seria fácil, né? Todo mundo chegava e jogava. E fora de campo também é essencial. Mas eu tô muito feliz mesmo. O dia inteiro eu penso nisso, né? E que é outro tudo, né? Outro mundo. A gente vai mudar tudo, né? Na nossa vida. 360 graus hoje. Lá é frio, é tudo diferente. Não tem Você calor acha mais. que, na sua cabeça, né, essas decepções de clubes que aconteceram, que de certa forma são normais, né, vamos dizer, para a maioria dos jogadores que buscam ser profissionais, mas essa dedicação da sua família, no caso, que, né, de certa forma, abre mão até de algum projeto pessoal, vamos dizer assim, para focar no seu futuro, por confiar no seu potencial, apesar de ter ainda 17 anos. Você se considera, de certa forma, amadurecido para chegar lá e, eventualmente, topar com outras dificuldades, talvez diferentes dessas aqui do Brasil? Sim, eu acho que eu estou bem preparado para chegar lá. É difícil a adaptação por causa da temperatura, do fuso horário, futebol é diferente, é tudo diferente. Mas eu acho que eu tô com a cabeça boa, tô com a estrutura familiar, com a minha família, com meus pais, e vão tá dando todo o suporte para mim, tá bem, me motivando a cada dia, porque é difícil, na verdade vai bater aquela vontade, poxa, caraca, tá complicado aqui, muito frio, não sei o quê, mas é o que eu escolho para minha carreira, né? A gente está disposto a desafios na nossa vida. E esse grande desafio que eu vou passar por cima e me tornar um grande atleta internacional. É verdade. Tem muita coisa bacana nessa live que a gente vai salvar aqui. Eu vou passar um pouquinho da pesquisa da Roberta Botafogo Oliveira, desse seu clube novo, para vocês me ajudarem também, saber se vocês estão tomando a lição direitinho do Zória. O Redson, Deus te abençoe. E a Adriana, a sua mãe ficou brava que te chamou de feio, tá, ô Smith? Falou que você é muito lindo. Ela é fuga. Mãe vale não? Não, mãe não vale não. Mãe não vale não. Mas pode perguntar para todas as mulheres que estão na live aí, filho. Lindo. Não abre tanto assim não, hein? Um abraço para a Sueli também, parabéns para ela. Alessia, Eduardo Henrique, grande abraço para vocês. O Joel, Duas Feras. O André de Assis, o Hugo de novo aqui, um abraço para ele. Amém, Hugo, Joel Silva. Um abraço para todo mundo que está presente na live. Até agora. O Wallace, nosso amigo jornalista do Toque de Bola, dizendo que a Ucrânia, principalmente conhecida, né, por nós aqui por um clube que é o Shakhtar, é também considerada a porta, né, de entrada da Europa, né? E ele está perguntando, com a cabeça boa, e você entra no mercado europeu também, pensando, claro, primeiro firmar no clube lá, mas já fazer um terreno aí para dar um voo também. Às vezes também é melhor você... Também tinha uma grande possibilidade de eu jogar na Inglaterra, assim, já chegar jogando na Inglaterra, mas às vezes é melhor você começar tipo na Ucrânia, que também, pô, é um futebol também que tem o Shakhtar Donetsk, tem o Dinamo Kiev, que é primeiro mundo também. Mas Inglaterra, que é o futebol que todo mundo quer estar, né? Que é futebol top. Mas começando lá, eu acho que vai ser muito, muito bom para minha carreira. Lá eu vou crescer muito. Parabéns pela conquista do Caniato, o Paquetá, o Gilberto também, a Bárbara, o Pedro Henrique. Alguém está falando aqui que mãe vale. Aí, pronto, foi só você bancar o coitadinho aí, ó, que a turma está vindo aí te socorrer. Deixa eu passar aqui a cola que a Roberta Oliveira me passou do Zória. O Zória Luhansk foi fundado em 1923, vai completar 98 anos agora, posição de número 90 no ranking da UEFA. A sede é em Lugansk, cidade no leste da Ucrânia. As cores são preto e branco. Aqui tem... joga como mandante ultimamente num estádio que tem capacidade para 12 mil lugares.
no campeonato ucraniano, está em terceiro lugar. Sim. Disputou a Liga Europa com Braga, Leicester e a EK ficou na primeira fase, teve 2 vitórias, 4 derrotas. Tem outras curiosidades aqui do clube. E aí tem, nessa pesquisa da Roberta, que seu pai também me ajudou a fazer a cola, temos um amigo lá que é de Santana de Cataguases, que é o Juninho, não é isso? Isso. O nome dele também dá para desconfiar, né, de quem os pais eram fãs. Leovegildo Júnior Reis é o nome do Juninho, que está em contato com você também, né, Claudinho? Então, Ivan, quando tudo isso acontecer, é claro que a gente entrega tudo para as pessoas negociarem, mas no fundo, a gente está sempre focado aqui no futebol brasileiro e não está, né, eu fora de campo não estava nem pensando em Europa nesse momento para o Guilherme de verdade, né? É claro que ele estando nesse meio, as coisas podem acontecer a qualquer momento. Mas eu fiquei um pouco inseguro quando eu fui olhar 15 graus negativos, 10 graus negativos. Aí fui pesquisar sobre o clube. O clube hoje joga em Zaporizhzhia, porque tem um problema com a Rússia lá na cidade deles, lá em Lugansk, se eu não me engano. Eles estão jogando hoje nessa cidade, é uma cidade do interior, uma cidade pequena, e a gente ficou meio preocupado, idioma, lá não tem uma placa em inglês, não fala inglês, e a gente aqui estava sempre estudando inglês, eu e o Guilherme, porque a gente sabe que o inglês se vira em qualquer lugar, e de repente, puf, Ucrânia. Bom, aí eu fui pensar, conversar com as pessoas envolvidas na carreira dele, em segurança. Aí eu fui olhar algumas coisas, conversar com alguns amigos envolvidos no futebol, empresários. Hoje, graças a Deus, eu tenho contato com os bons e os melhores empresários aqui do Rio, que engloba o futebol brasileiro. E conversando, falando a respeito do que tinha acontecido, dessa oportunidade para o Guilherme, algumas pessoas começaram a conversar. E foi legal porque eu falo que tudo é de Deus, tudo é resposta de oração para quem tem fé. A gente sempre ora e coloca nas mãos de Deus e fica esperando a resposta. E eu conversando com o Léo, que a gente é muito parceiro, né? O Léo Devanir, que hoje é empresário, a gente tem muito contato, né? Ele sempre apresenta jogador para mim, eu apresento jogadores de futebol aqui para ele, empresários também, né? E ele falou para mim, Claudinho, eu acho que tem um jogador do meu parceiro lá, que é do Gilson Turci. Espera aí que eu vou perguntar. E olhou, falou, tem sim, o Juninho. Aí passou o número, eu fui conversar e tal, o Juninho é mineiro, de Santana de Cataguases, já está lá há 2 anos, ficou não sei quantos anos na Macedônia, já está bem adaptado, casado, tem filho, mora lá. Aí fui perguntar, né, vou tirar dúvidas a respeito do clube. Só falou coisas boas, maravilhas. Então, assim, a gente está muito feliz, agora nós somos muito mais animados, porque, assim, a chegada do Guilherme vai ter uma pessoa que fala português, que já está adaptado, que vai fazer com que as coisas, entre aspas, sejam um pouquinho mais fáceis para ele, né? A única coisa que nós vamos encontrar lá, Ivan, de verdade, no futebol, que o Guilherme vai encontrar é a bola, que é igual. Mesmo assim, a cor é diferente, que às vezes é laranja, alaranjado por causa da neve. Ele vai ter que reaprender. Ele vai ter que reaprender. Então, assim, acho que tudo que ele aprendeu na base aqui só vai servir de experiência mesmo para ele, porque ele vai reaprender. É um futebol que a gente assiste, é mais rápido, os treinamentos são diferentes, o horário é diferente, a estrutura é diferente. Então, assim, eu falo para ele assim, vai reaprender, vai ter que ter paciência, porque vai reaprender a jogar, né? Não tem nada a ver com o que ele joga aqui. Vai ter que se reeducar.
Tem um membro da comissão técnica que parece que é brasileiro, que fala português. O Juninho já me deu todas as informações. Não tem problema financeiro, não tem problema nenhum. Tudo que combinaram com ele, tudo que está no contrato está sendo cumprido. O contrato do Guilherme, tudo que interessa a vida profissional dele está dentro do contrato. Não Qual tem que é nada... o tempo de duração, Claudinho? 3 anos. 3 anos. Não tem nada fora do contrato, nada. E o que eu sempre falei para as pessoas que cuidam da carreira dele desde o início, uma exigência minha, é de que enquanto o Guilherme permitir e quiser, nós vamos com ele, aonde ele for. E isso eu não abro mão. Se ele estivesse aqui no futebol brasileiro, como está, se ele fosse para São Paulo, nós iríamos com ele. For para o Sul, nós iríamos com ele. Existiam algumas possibilidades aqui no Brasil de trocar de clube, a gente já estava preparado para ir. Então, assim, eu não abro mão de estar com ele, enquanto ele permitir. O dia que ele achar que ele consegue resolver a vida dele, que ele consegue caminhar sozinho, ele avisa que eu e a minha esposa, nós retornamos e vamos seguir a nossa vida. Mas enquanto ele permitir, nós vamos estar junto no dia a dia, e é uma exigência minha de nós irmos com ele, né? Principalmente no início. Acho que a família é fundamental. A primeira dificuldade que vai passar, a gente não fala nem dificuldade, a gente fala perrengue, né? Vai passar perrengue, e o primeiro perrengue vai querer correr para casa. E é isso que a gente não quer. Eu falo para ele assim, você está saindo do Brasil, Deixa eu mandar um abraço aqui. Você está saindo do Brasil, você entrou no futebol para jogar em alto nível. Então, se mantenha bem para jogar em alto nível. Né? Porque não adianta você ficar 10 anos no Botafogo, 5 anos no Vasco, ir para a Europa, depois retornar fracassado. É muito pior. Então, se prepare, né? Se prepare bem, pense bem na decisão que está sendo tomada, para que você se mantenha jogando em alto nível. Né? O jogador tem que jogar em alto nível. Né? Precisa se manter em alto nível. Isso é importantíssimo. Então, precisa abrir mão de um monte de coisas, igual ele abriu até esse exato momento. Né? E, assim, é uma situação diferente, vai ter uma graninha melhor, tem que ter a cabeça melhor, né? Precisa redobrar todas as circunstâncias, precisa ser mais inteligente, precisa pensar, né? Porque com grana a gente tem a oportunidade de fazer um monte de coisas que a gente não fazia sem. Né? Precisa continuar abrindo mão da noite, né? Precisa continuar sendo profissional de verdade. Né? Coloca o DVD todo dia. Acho que pai de atacante tem que colocar o DVD do Cristiano Ronaldo todos os dias, para mostrar para o filho o que é ser profissional de verdade. É abrir mão de uma vida para dedicar 100% ao futebol. Ou então não entra. Não entra porque jogador fracassado é a pior coisa que existe. Né? E a gente trabalha para que ele não fracasse, para que ele faça sucesso, para que ele jogue em alto nível, para que ele atinja os grandes objetivos, né, que eu sei que ele tem, que a gente compartilha, que a gente divide. Ele não é forçado a nada, ele não é obrigado a nada. Ele que toma as decisões, né, junto conosco, quer ir, quer ficar, o que é melhor, o que é pior, né? Se ele falar assim, nós não vamos, nós não vamos. Então, assim, precisa entender. Né? É uma nova etapa da vida dele que precisa agora de muito mais foco, precisa entrar com muito mais força, precisa se dedicar muito mais do que era no Brasil. Porque aqui as pessoas abrem mão de algumas coisas, né? Passam por cima de algumas coisas. E a gente sabe que na Europa as coisas são rígidas, né? As pessoas não aturam. Então, precisa ser muito mais profissional. Eu preparei ele para ser um grande profissional, né? Familiarmente falando, né? Estrutura familiar. Agora, o restante é com ele. Jogar ele sabe. Vontade ele tem. Apoio ele tem. Só não vai chegar se ele não quiser. O restante é com ele. Né? Já falei para ele, só vai encontrar lá igual a bola que é redonda. O restante não tem nada igual. Nós vamos sair de 28 graus mínimo para, às vezes, 10, 14, 15, 20 negativo. Outro dia estava fazendo 6 graus lá, o Juninho estava vibrando com 6 graus.
Então, talvez a maior dificuldade dele talvez seja o frio, porque não treina mais de short, não tem mais camiseta, né? É touca, é luva, é aquecedor, então assim, é tudo diferente. Então, por isso que é uma nova etapa que ele vai ter que ter cabeça muito boa, uma estrutura muito firme para poder suportar, mesmo porque nós só podemos ficar com ele lá por 90 dias. Né? Nós só podemos ficar por 90. Depois, a gente precisa retornar até a gente conseguir ficar definitivo que os caras vão trabalhar para isso. Mas tudo isso depende dele. Né? Tudo isso depende dele. Se ele chegar lá, for bem e começar a mexer com a cabeça dos caras, é óbvio que eles vão fazer tudo dentro daquilo que precisa ser feito para dar apoio para ele. Agora, se chegar lá e for mais um no meio da multidão, aí, meu filho, pode ser que daqui 1 ano, 2, 6 meses, volta e vai recomeçar tudo de novo. E não é isso que nós queremos, né? A gente trabalha para que isso não aconteça. A gente é grato ao Botafogo, Vasco, Fluminense, por tudo que fez por ele, né? Se não fosse esses clubes, né? A gente fala sempre de Juiz de Fora, das passagens que teve, mas a base do Guilherme, assim, a estrutura dele profissional, o desenvolvimento dele dia a dia foi aqui no Rio de Janeiro. Então a gente é grato a esses clubes, tudo que ofereceu, todas as dificuldades que ele passou, tudo isso faz parte do contexto. Tudo isso faz parte do contexto do futebol. Não tem facilidade. Não tem. Se as pessoas querem vir, pensam em colocar seu filho, não tem facilidade. E não tem esse papo também de que empresário bom emprega jogador. É mentira. Empresário não joga. Conscientize disso. O empresário ajuda. O empresário é 5%, a família 15%, né? Deu 20% e o jogador é 80%. Se o garoto não for 80%, a família 15%, o empresário 5%, nada acontece. Nada acontece. Então, assim, tudo que está acontecendo na vida do Guilherme, graças a Deus, é fruto de uma estrutura que nós conseguimos montar para ele. Né? Com todas as minhas dificuldades. Ele hoje tem uma treinadora mental que está aí, ó, aplaudindo, ela fica aplaudindo. Ela está rindo até no canto, porque é resultado do trabalho que ela fez. A vitória do Guilherme é a vitória dela. O Gabriel Martins, que está aí, que entrou, que hoje trabalha com o Márcio Bittencourt, que é um cara que nos deu meu fechamento aí 100% também. De apoio Abraço, aqui no Rio, que nos abraçou. Tamo junto. Trabalha com o empresário Marcos Bittencourt, Gabriel. São as pessoas envolvidas na carreira dele, né, que fez com que tudo isso esteja acontecendo. Né? Ele sozinho jamais conseguiria. Jamais conseguiria. Tá certo. Guilherme, ouviu bem, vai seguir aí essa cartilha para a gente daqui a pouco dar mais notícia boa sua aí, daqui para frente, só notícia boa? Com certeza. Só vai surgir notícia boa. Só coisas boas na minha vida, né? Sou muito dedicado, muito focado no que eu quero para minha vida. Então, só tem coisas boas a vir na minha vida. Se Deus quiser. A Sueli está aqui também, amém. O Elton. Gratidão aí, família maravilhosa. Gabriel também, pô. Meu parceiro, Gabriel. que ajudou aí no Rio. Me colocou no Botafogo lá também. Novaes, Deus não faz nada pela metade. Capacita seus escolhidos. Guilherme, que a luz de Cristo em você brilhe cada dia mais. Amém. Bruno Guedes. E Juiz de Fora agora que também está surgindo vários jogadores também, né? O Wesley Moraes também, que está no Aston Villa lá também. Max. Vários jogadores saindo também, né? Graças a Deus. É verdade. Nessa pesquisa que a gente fez com toque de bola, tem mais 2 jogadores, pelo menos nessa pesquisa que a gente fez, com passagem por clubes do Rio. Um atacante que começou no Madureira, Tigres e Avaí, o Yuri, também está aqui como brasileiro no Zória, e um meio-campo de 25 anos, Leônidas, que começou no Fluminense, no Goiás, mas acabou não tendo sequência no clube. Esses 2, na verdade, não tiveram sequência no clube, mas já passaram pelo Zória. A curiosidade, a gente vai publicar esse texto depois no portal Toque de Bola,
Essa pesquisa é interessante, que sai um pouquinho também do futebol, vai para o mascote, para o significado. Zória significa aurora, amanhecer, vem da mitologia eslava, faz referência a duas deusas guardiãs, as auroras, a estrela da manhã e a estrela da noite. Está aí, é mais um detalhe da pesquisa do Toque de Bola. O mascote do Zória é um gato preto e branco, já vi uma foto dele aqui do mascote. Preto e branco nos acompanha. É Tupi, é Botafogo. Nós, como bons botafoguenses, estamos com preto e branco no coração. É isso aí. Claudinho, Guilherme. É igual eu falo. Ivan, eu não sei se você está encerrando, deixa só eu deixar uma coisa bem claro. Eu tenho vários amigos, parceiros, pais de atletas, pessoas que estão sempre pedindo para trazer, para fazer avaliação, os jogadores que estão em clubes. Eu sempre falo assim para eles assim, que o sucesso do Guilherme pode fazer com que eu tenha portas mais abertas e oportunidades para ajudar os atletas que pretendem caminhar no futebol. Então, assim, torçam para que o Guilherme faça sucesso, torçam para que ele vá bem, porque nós não vamos deixar de fazer nunca o que nós sempre nos propusemos a fazer, que é ajudar os meninos que estão iniciando, aqueles que querem caminhar e vencer. Então, assim, nós vamos continuar ajudando, mesmo estando lá. Acho que nós vamos ter a oportunidade de ajudar ainda de uma maneira melhor, porque nós vamos estar na Europa, né? Então, a gente vai ter a oportunidade de ajudar de uma maneira melhor, indicando atletas. Então, assim, nós vamos continuar fazendo aquilo que nós nos propusemos, tanto eu quanto a Sueli, que é dar apoio para os meninos que às vezes não tem tanta oportunidade, que não tem tanto apoio, nós vamos continuar dando apoio da mesma maneira. Claro que a distância agora é maior, as dificuldades são outras, mas quem nós pudermos ajudar, indicar, levar, fazer, ou seja, para qualquer lugar, nós vamos continuar fazendo do mesmo jeito. Nós não vamos mudar em nenhum momento, em nenhuma situação, por nada, e é isso que nós vamos fazer, esse é o nosso propósito, nosso ideal de vida sempre. É verdade. Ô Guilherme, valeu, manda abraço para a turma aí que você não conseguiu mandar abraço nesse finalzinho. Tem mais aí que você, além desses que participaram, alguma pessoa, de repente, desses clubes que você passou, algum chegado seu fora do futebol, fica à vontade aí para a gente desejar uma boa sorte para você. Pessoa assim específica não, mas queria agradecer a todo mundo que participou da live, que interagiu com a gente aí, comentando e mandando boa sorte, sucesso, e Deus abençoe a vida de cada um aí também. Tenho certeza que Deus vai me abençoar, vai abrir portas para mim e para ajudar muitos garotos de Juiz de Fora também, né? Que é o propósito da nossa família, do meu pai, sempre foi, né? E a gente vai estar lá agora, mas vai estar ajudando aqui também, né? Como a gente sempre ajudou, indicando. E queria agradecer o Botafogo também, que me abriu as portas, por ter ficado 5 anos lá. E me emociona, porque o Botafogo é um clube que eu não imaginava, né? Não imaginava nem sair um dia, né? Mas imaginava que um dia poderia surgir outras oportunidades, né? Mas meu propósito sempre foi ser profissional no Botafogo. Mas a gente tem que esquecer que a gente é torcedor também, né? A gente é jogador, né? Atleta. E se for melhor para nossa carreira, a gente tem que optar, né? E graças a Deus, tudo dando certo na minha vida. E eu digo que o Botafogo não é um adeus, né? É um até breve, né? Um dia eu posso ter a oportunidade de jogar no profissional do Botafogo ainda, ou encerrar a carreira, ou de alguma forma. A gente teve, né, você está falando aí dos meninos de Juiz de Fora, só para fechar, a gente teve o exemplo do Max, né, aqui de Juiz de Fora, que foi para o Flamengo agora recentemente e entrou no finalzinho lá do jogo pelo Campeonato Carioca, estava aquele jogo 0-0 e fez aquele gol e ficou todo emocionado. Quem sabe você ainda vai poder fazer isso pelo seu clube do coração, que é o Botafogo, né? Ficou bem claro aí pelo que vocês falaram. Como foi essa sua trajetória? Também eu queria passar uma palavra também que
que muitos jogadores que estão em Juiz de Fora, que acham que não tem oportunidade, que acham que não, que moram em Juiz de Fora, que o futebol está mais no Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, para não desistir, cara, porque eu saí de Juiz de Fora também, muitos jogadores também saíram de Juiz de Fora, e tenho certeza que um dia vai ter oportunidade. Aonde que eu imaginava que eu jogando no Bom Sucesso, na escolinha do meu pai, iniciando a carreira, que eu imaginava que eu estaria no Botafogo, nessa visibilidade grande que tem na seleção brasileira, de hoje está sendo vendido para um clube da Europa. Não imaginava. E todos os garotos aí que estão sonhando, que estão pensando até em desistir, não desista não. A carreira pode mudar assim. Você pode estar nem esperando, aparece a oportunidade e tem sempre alguém vendo uma partida que você está jogando, aí surge a oportunidade e tem que agarrar ela da melhor forma, que às vezes a oportunidade não bate na porta 2 ou 3 vezes, não, bate só uma. Tem jogadores que bate 1, 2, 3, bate até 5, 6, mas tem alguns que bate uma vez só e tem que agarrar. E é isso que eu queria deixar a palavra aí. Deus abençoe todo mundo aí. Valeu, muito boa sorte, Claudinho. Ficou muito claro aí, né, essa conquista e também esse seu recado aí nessa parte final para que o Guilherme tenha essa, né, apesar de muito jovem, 17 anos, mas tem essa consciência, né, ele vai ter agora, como você disse aí, né, a sua companhia lá por 90 dias e vai, né, ter que outra vez subir degrau e talvez um degrau maior e mais outro. E a gente torce aqui, continua torcendo, deseja boa sorte para você, parabenizar pelo seu trabalho, né, pela sua sinceridade, pela manifestação de todo mundo aqui. Ficou muito claro que as pessoas torcem por vocês, por aquilo que vocês são e por aquilo que vocês estão passando também, não só para o seu filho, né, mas para essas novas gerações aí que tanto precisam. Entrou até um garoto aqui, o Jean Souza, aqui, que foi meu aluno lá na Vila do Sanemém, que mora lá. Muito obrigado, tá, Jean, por participar. Ô, Ivan, eu queria primeiro agradecer as pessoas que ajudaram, né, na iniciação do Guilherme, né? Primeiro foi o Gerson, né, no esporte, no futsal. Depois o Ivan, no SESI, também no futsal. Renatinho, né, no São Bernardo, faz um trabalho aí de excelência também no futsal, que revela muitos jogadores. O Valmir, né, que foi o carro-chefe no campo, né? A gente é muito grato a ele por tudo que ele fez pelo Guilherme. O Breno, que trabalhava com ele, junto com a esposa, que muitas vezes a gente não tinha grana para pagar a passagem do Guilherme para ir lá no bairro industrial, e eles pegavam de carro prontamente e levavam e traziam. E a gente é grato a essas pessoas por tudo que acrescentou na vida do Guilherme, nas nossas vidas. E a gente, como gratidão, hoje tendo a oportunidade de ajudar os meninos também, a gente fica muito feliz. Sabemos que é uma etapa nova, como eu já disse, na vida do Guilherme. Tudo diferente. É tudo novo, uma nova vida, uma nova descoberta, mas eu tenho certeza que se ele fizer, né, hoje com mais maturidade, tudo que ele fez dos 10 anos, quando chegou no Rio até hoje, eu não tenho dúvidas de que quando um jogador, que a gente fala no futebol, atinge o ápice da carreira com 23, 24 anos, ele vai estar jogando em alto nível. Mesmo porque ele vai finalizar a base dele na Europa, né? É claro que ele está sendo contratado para a equipe profissional, eles têm o Sub-21 e o Sub-19 jogando o campeonato ucraniano, mas a intenção deles é que o Guilherme já jogue de imediato na equipe profissional. É claro que tudo dentro da adaptação, dentro do trabalho. Caso ele não consiga jogar na equipe profissional na visão deles, que eles acham que consegue, eles colocam ele no Sub-21, né, para depois fazer a transição. Mas a gente já fica muito feliz, porque eu tenho certeza que ele vai viver experiências novas, diferentes, coisas maravilhosas.
Ele tem oportunidade com 17 anos, né, com 18 vai sair do Brasil, que muitos jogadores sonham em ter, né? Muitos garotos vivem o sonho que o Guilherme viveu e sonham com a oportunidade de estar trilhando os caminhos que ele está trilhando. Eu falo sempre para ele que ele hoje é uma referência para vários garotos que seguem ele na internet, no Instagram, que conhece ele, que jogou com ele, que talvez não conseguiu caminhar no futebol da maneira que ele conseguiu, mas que ele não pode perder nunca o que ele tem de melhor, né? Que é a humildade e a referência do Guilherme. Que ele nunca perca isso. Tá? E que ele possa ajudar, né, todos os garotos que precisam de apoio. Nós somos gratos a você, né? Desde o início do meu primeiro contato, você sempre se dispôs a divulgar, né? Se a gente olhar lá atrás, tem matéria do Guilherme, talvez de 2, 3 anos atrás, e a gente fica muito feliz. Você sempre perguntando como que as coisas estão acontecendo na vida, na carreira dele. Eu que tive a oportunidade de conhecer você, acho que quando ainda jogava profissionalmente, né? Era Ricardo, Márcio, você, Ivan, algumas pessoas da imprensa que sempre me acolheram, me apoiaram bem, e hoje eu fico feliz em poder estar com você e dar sequência na carreira do meu filho, né? Hoje o centro das atenções é ele, não sou eu. Ele é o jogador, eu não sou jogador. Eu sou pai do Guilherme, o jogador é o Guilherme, né? Eu sou ex-atleta, não tão bem sucedido, tenho consciência de que o jogador é o Guilherme. Ele que é o cara que vai fazer com que as coisas aconteçam. Eu só estou aqui para dar apoio, né, como pai, como amigo, como parceiro. Isso ele pode ficar tranquilo que ele vai ter enquanto ele quiser e permitir. Tá, joia, Claudinho. Muito obrigado. Em nome do Plask, nossos patrocinadores, a Santa Casa de Juiz de Fora, ao Projeto Cidadão Consciente da Hiperro Embalagens, a agente autorizado, claro, a turma lá do Marcelo Pedretti. A gente quer agradecer demais a disponibilidade sua aí do Guilherme no Rio de Janeiro, né, nesses dias aí que vocês estão, esses preparativos para poder fechar, assinar tudo direitinho. E a todos que participaram aqui, peço desculpas de não ter falado o nome de todo mundo, mas podem ter certeza que a gente está agradecendo muito a participação e que tanto o Claudinho como o Guilherme vão levar aí, com certeza, essa palavra, esse voto, esse carinho para essa etapa da vida, tá bom? Ótima sorte para vocês, tudo de bom, né? E que tenham aí, que encarem bem o frio por lá e tragam boas novas para nós aqui no Toque de Bola, beleza? Eu tenho que te agradecer aí pela live, por nos escutar, por abrir essa porta de estar conversando aí também com o pessoal de Juiz de Fora. E um grande abraço para todo mundo de Juiz de Fora. E muito obrigado aí pelo apoio. Valeu? Tamo junto. Valeu. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Claudinho. Muito obrigado a todo mundo que participou. E a gente já está subindo esse vídeo aqui para o Insta, para o nosso YouTube também. Valeu, gente. Boa noite. Ótima semana.